ansiedade. Então, às vezes, quando eu chego no consultório, o paciente pedindo, tudo bem? Eu quero livrar da ansiedade, porque ela me faz muito mal. Então, eu vou explicar que não tem como se livrar da ansiedade. A ansiedade, ela é boa. Porém, a um certo nível, ela não fica tão bem. Então, assim, a gente vai primeiro fazer 8 horas e 1 minuto, a gente vai fazer a prece inicial. E depois eu vou descansar esse assunto, que é um assunto que as pessoas têm muita curiosidade de saber, E hoje eu vou poder orientar. Se você tem crises de ansiedade, já vai saber o que fazer. Se você vê uma pessoa sofrendo de crise de ansiedade, você também vai saber como fazer. Vamos lá fazer a nossa prece? Então vamos todos fechar os nossos olhos e agora é o momento de agradecer. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade. Que todos os espíritos iluminados possam estar aqui presentes, olhando todas as necessidades de cada um que está sentado aqui. Pedimos a permissão do plano maior, para a inspiração necessária de todas as palavras da noite. Que os enfermeiros de luz possam estar aqui presentes, com suas pranchetas, anotando todas as necessidades que aqui se encontram. E no momento só temos que agradecer essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos com um só pensamento, que é Jesus de Nazaré, o nosso mestre maravilhoso, que nos guia, que nos protege, que nos ampara, que está sempre presente em nossas vidas. Então, agradeço pela abertura dos nossos trabalhos e peço que o plano espiritual olhe por cada necessidade aqui. Vamos orar todos nós juntos a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Porque o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, que assim seja. Eu quero dar um alôzinho para o pessoal do YouTube, do canal do YouTube, aqui do Centro. Sejam bem-vindos, tá? Depois vocês vão poder ver mais palestras. A cada semana a gente vai postando coisas diferentes. Então não se esqueça, deixe o seu like, assine o canal, Coloca lá, aperta as notificações para vocês receberem toda semana os nossos vídeos, tá? E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa. Como eu falei no início, o tema é muito importante, gente? Ansiedade. Hoje a gente vê, o planeta Terra como um todo muito ansioso, com muita ansiedade. Então você escuta muitas pessoas falar, eu tive uma crise de ansiedade ontem, Hoje a gente vai saber o que é a crise de ansiedade na parte física. E vamos saber o que é a crise de ansiedade no mundo espiritual. Então assim, a gente vai dividir mais ou menos o tempo em duas partes. Metade física e metade espiritual. E eu preciso começar explicando para vocês o que é a ansiedade. Eu acho que é importante isso, Muitas pessoas sentem, tô ansiosa hoje, nossa, como eu tô ansiosa, hoje eu tô uma pilha. Mas as pessoas não sabem como que processa. E se a gente souber como que processa dentro de nós, meio caminho andado, A gente já consegue administrar melhor, saber o que acontece dentro de nós através de uma crise de ansiedade. Então a crise de ansiedade, ela é uma resposta muito natural do nosso corpo perante um perigo. Então faz tempo que eu, estou diante de um perigo, acabou de acontecer um desafio, um perigo, alguma coisa muito desafiadora aqui na minha frente, Nesse exato momento, o meu cérebro, que é perfeito, tem um campo lá, que chama sistema límbico. Dentro desse campo tem parece uma amendoazinha, chamada amígdala. Não é essa da garganta não, é a amígdala lá do cérebro. E aí essa amígdala, ela vai ser responsável pelo medo e a ansiedade. Então aconteceu uma coisa que me deixou muito estressada aqui. Imediatamente esse campo, que é a amígdala, vai dar sinal.
perigo, perigo, alerta, alerta. E aí eu tenho duas coisas para fazer, ou eu luto, ou eu fujo. Não tenho outra alternativa. Eu luto, não é questão de lutar, pode ser que seja, quem quiser lutar, que lute. Eu enfrento, quando eu luto, eu enfrento o perigo. Ou eu não aguento esse perigo e eu fujo. Não quero falar sobre esse assunto, esse desafio. Eu não consigo fazer e eu vou me embora daqui. Então só posso fazer isso, ou lutar ou fugir. E neste momento é que vem a ansiedade, né? Que o sistema límbico me mandou para me auxiliar, para me enfrentar o perigo. Eu tenho que ter um estressinho, eu tenho que ter uma adrenalinazinha. Senão eu vou ficar apática, eu vou ficar aquela pessoa assim, ó, não fala, não dá opinião, não tem aquela força. Então vejam bem, a ansiedade ela é positiva, ela vai nos auxiliar a gente ter forças de resolver a parada, o que está acontecendo, né? Então, sei lá, eu vou ver, ou eu luto, ou eu fujo, mas eu tenho que ter, né, essa energia. Essa energia vai gerar um hormônio chamado cortisol. Né? Em pequenas quantidades, ele é perfeito no nosso sistema. Precisamos de ter cortisol, senão a gente não consegue acordar cedo, trabalhar, estudar e etc. A gente precisa. Agora, o problema da crise de ansiedade, né, é quando ela é exagerada, quando ela deixa de ser uma proteção para me resolver um desafio que aconteceu e passa a ser um medo a nível hard. Então, eu começo a ficar ansiosa, eu começo a ficar com medo, eu começo a ficar insegura. Neste momento, os níveis de cortisol já estão a 1000 dentro da gente, né? E aí é que está o perigo. Níveis de cortisol alto, a primeira coisa, baixa o sistema imunológico e a gente fica a mercê de qualquer doença. Percebe-se, pode notar, pessoas estressadas demais, ansiosas demais, e tem muitas crises de ansiedade, são pessoas doentes, porque o sistema imunológico baixa e a gente fica suscetível a tudo. Ó, então espere que daqui a pouco eu vou falar a parte espiritual, aí vai entrar uma outra frequência, né? Então, por enquanto, eu estou falando da parte física para explicar o que é e como a gente pode fazer para se defender em relação a isso, ou ajudar uma pessoa que esteja precisando. Então, tá, estou num ambiente, me deu uma crise de ansiedade, eu estou muito nervosa, boca seca, mão gelada, geralmente molhada, coração começa a disparar. Vão pensando nisso, vocês já passaram por isso. Muitas de vocês acreditam que já tenham passado por isso. Dispara o coração num nível que a dor que a pessoa sente na hora é parecida com a do infarto. Por isso que a pessoa fala, meu Deus, eu vou morrer. Vai me dar um troço aqui, um treco, eu vou morrer, porque a dor é forte mesmo. Então vocês imaginem que a ansiedade é boa para nos proteger, nos ajudar a ter forças, né? E ter aquele estressinho para a gente poder resolver nossas coisas. Ela, em exagero, vai provocar várias coisas que não são legais para nós, né? A primeira, quem tem crises de ansiedade muito frequente há muito tempo e não trata, não vai ao psiquiatra para avaliar se precisa de medicar, não vai ao psicólogo para entender o processo que está acontecendo dentro dela. Remédio sozinho não faz milagre, é um conjunto. Então, se a pessoa tem muitas crises e não vai nem ao psiquiatra e nem ao psicólogo para entender, o que acontece? Passou de 2 anos, já vira depressão, a gente fala que é a distimia, depressão após 2 anos. Então, por isso que é muito importante a gente buscar uma ajuda, buscar uma orientação, né? E procurar um profissional psicólogo saber se os seus níveis de ansiedade já estão num nível patológico. Né? Porque pode virar sim patológico, por conta de muito estresse, muito cortisol, o corpo já vai ficar todo comprometido em várias questões, né? E a parte das emoções, o que acontece? Fica tudo bagunçado. Quanto mais crises, quanto mais tempo tendo essas crises, né, você vai estar com as emoções todas bagunçadas. Por isso que quando o paciente chega ao consultório, primeira coisa a fazer, psicoeducação das emoções. Vamos olhar primeiro para as emoções básicas, explicar cada emoção. As pessoas às vezes misturam, né? Às vezes as pessoas chegam no consultório e falam, eu não sei nem o que eu estou sentindo, é um negócio ruim, não sei se é tristeza, não sei se é frustração, é tudo misturado. E aí a única coisa que eu posso falar que dói,
Dói muito. Então o paciente chega muito ansioso e a gente vai fazer essa psicoeducação das emoções. Porque a partir da psicoeducação das emoções, aí que está o pulo do gato. Vamos lá, já pegando uma coisa essencial aqui. Quando a gente faz a psicoeducação das emoções e consegue diferenciar as emoções e detectar qual emoção estou sentindo. Estou com um aperto aqui, uma coisa ruim. O que é? É tristeza? É raiva? É frustração? Eu estou com ódio? O que eu tenho dentro de mim? Então aí já começa a se abrir um leque, você consegue detectar qual é a emoção e aí o pulo do gato chegando. Toda crise de ansiedade, ela vai começar no simples pensamento. Pode parecer uma coisa, né? Nossa, como que começa uma crise de ansiedade? Um pensamentozinho. E aí vem o pensamento, né? Geralmente esse pensamento, como é que ele vem? Num teor catastrófico, né? Eu não consigo, não vou dar conta, nem vou, esquece. Imagina aquela entrevista de emprego, jamais, não dou conta. Então vem o pensamento catastrófico. Baseado em que vem esse pensamento catastrófico? Nas nossas crenças e nas nossas vivências do passado. Né? Se eu for estender um pouquinho mais, porque daqui a pouco eu vou falar do espiritismo, a gente pode falar das nossas bagagens que trouxemos do passado. Mas agora deixa eu limitar só para a psicologia e já a gente dá um pulo para o espiritismo. Depois a gente une tudo. Então tá, como é que vem esse pensamento? Por que vem tanto pensamento ruim para mim? Por que eu não penso coisa boa? Toda hora esse negócio ruim. Está baseado na minha caminhada. Né? Qual foi o ambiente que você viveu, que você nasceu e que você cresceu? Né? Os seus cuidadores, pais, parentes, professores, todos que passaram pela sua vida, como é que foi isso para você? Então, a gente vai galgando, né, a nossa vida e a gente vai trazendo para a gente, né, a nossa bagagem. Né? Foi um ambiente estressor relacionado ao medo? Eu aprendi muitas crenças limitantes ou disfuncionais. Já ouviram falar? Na internet está cheia, né? Crenças limitantes ou disfuncionais. Essas crenças nos colocam no chão. Então nós temos que entender o seguinte: aprendemos com os nossos pais, cuidadores, muita coisa boa. Temos muito que agradecer, a reverenciar aquele que veio primeiro, a respeitar. Nossa, eu aprendi tanta coisa boa com a minha mãe e com o meu pai. Se eu for desmiuçar aqui, eu vou ficar até amanhã falando. Mas, vírgula, vamos colocar uma vírgula. Eles também carregaram dos seus pais, dos seus avós e dos antepassados crenças limitantes. Ou seja, todo mundo tem. Né? Então, quando a pessoa chega ao consultório e fala, eu tenho muitos pensamentos repetitivos, de teor catastrófico. Então a gente vai organizar e dar uma olhada como é que foi essa pegada na vida dele inteira. O que ele aprendeu? Né? Muitas crenças que te limitam? Vamos conversar sobre isso. E aí a terapia é isso, começa dessa maneira. Mas, né, como a gente não está numa terapia que é só uma palestra, então eu já vou dar uma dica para vocês. Surgiu o pensamento catastrófico, aquele que vocês sabem qual que é, sabe? Aquele que já surge já logo de manhã. Você está lá com a casa toda bagunçada, tem que trabalhar, tem várias coisas para resolver, filho para colocar na perua, enfim, você está travada ou travado lá, e aí já vem o pensamento. Esquece, você não vai conseguir fazer nada disso. Vai deitar, nem tenta, porque você não vai conseguir fazer. Tá, surgiu o pensamento. O que eu vou fazer na hora? Eu preciso contestar esse pensamento. Como o pensamento surge, para mim, do nada, eu pego ele como verdade, ou seja, vem um pensamento falando que você é incapaz, que você não consegue, você pega como verdade e passa o dia inteiro ruim, mal, né, pensando, eu sou incapaz. Então, o que a gente vai fazer daqui para frente? Surgiu um pensamento, lembra, pensamentos negativos têm a ver com a bagagem do passado, dessa e de outra. Eu não aguento, eu falo do espiritismo junto com a psicologia, porque está grudado, né, com o outro. Então, assim, veio o pensamento, você vai contestar, você pode fazer isso, você tem isso nas suas mãos. Como que é contestar? Então tá, veio o pensamento, Silvinha, nada vai dar certo para você hoje, esquece, nem sai de casa, porque não vai dar. Ok, sentiu o pensamento, vamos sentir isso. Primeira coisa, esse pensamento me fez bem? Quando eu senti esse pensamento, me fez bem? A resposta vai vir de imediato, não me fez bem, estou me sentindo horrível.
com esse pensamento. Segundo, baseado em que eu acho que realmente o meu dia vai ser horrível e que nada vai dar certo. Não está escrito em nenhum lugar, ninguém falou. O que está atuando aí? A minha imaginação. Então veja bem como que é o nosso funcionamento. Pensamento negativo baseado nas crenças limitantes, toda a minha trajetória do passado, coisas que eu acredito até hoje, que precisa ser mudado, né? Aí eu pego esse pensamento, agarro ele, né? Pego ele como se ele fosse de estimação. Pego, é meu, eu vou ficar ruminando. Aqui a gente faz isso mesmo. Terceiro, como é que você percebe? Sabe aquele pensamento que martela? Vocês devem saber qual que é. Aquele que começa, né, Silvinha, hoje seu dia vai ser péssimo, veio o pensamento. E aí fica martelando, tem, e não para. E aí você perde sono, perde dia de trabalho, né, e a crise de ansiedade já está ali. Por quê? Você deu crédito ao pensamento. Né? Esse pensamento veio o quê? Baseado nas suas crenças. Se ele está baseado nas suas crenças, ele não é real. Ele não é real. Eu que inventei, veio o pensamento, eu peguei, falei, realmente vai dar tudo errado hoje, né? Então eu dei crédito para ele. A partir do momento que você resolve dar crédito ao pensamento catastrófico, crise de ansiedade consolidada com sucesso. E aí daí para frente vão vir todos os sintomas físicos que vão te atrapalhar muito. Lembra lá que eu falei no começo? Ansiedade crônica há muito tempo, mais de 2 anos, sem olhar para isso, sem ver o que está acontecendo, pode virar o TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Aí o quadro se instalou. Podemos tratar? Sim, sempre dá para tratar e controlar. Só que o que acontece? Quando o paciente chega e já está com TAG, porque ele já teve muitas crises de ansiedade e não olhou para isso, o tratamento é muito mais longo. Né? Então, essa psicoeducação aqui das emoções que eu estou fazendo com vocês, a partir de hoje, né? Saindo daqui, surgiu um pensamento negativo, vamos contestar este pensamento. Juntamente com a contestação, a gente pode fazer uma coisa muito melhor. Primeiro você contesta, depois você fala assim, tá, veio o pensamento que o meu dia vai ser horrível, que eu não vou conseguir fazer nada. Aí você pode fazer ao contrário. Faz o contrário do pensamento. Meu dia vai ser ótimo, tudo vai dar certo, estou saindo de casa agora, me sinto muito bem, e começa a gerar essa imaginação para o lado positivo, porque nós temos a mania, nós somos mestres nisso, o ser humano né, em fazer aflorar a nossa imaginação para o lado negativo. Né, a gente tem essa frequência de ir mais para o lado da catastrofização. Então, assim, está em nossas mãos. É claro que, dependendo do caso, tem que ir para o psiquiatra medicar, tem que ir para o terapeuta para poder resolver. Mas, assim, uma dica rápida, prática, que vocês podem levar para a vida, coloca no bolso e não solta. Né? Deu a crise, conteste o seu pensamento. Lembre-se, né? Baseado em que veio isso? E aí tem um detalhe. Se você dá crédito ao primeiro, Silvinha, você vai sair de casa hoje, vai ser horrível. Peguei para mim. Na sequência, automaticamente, virão outros iguais. Virão outros iguais, na mesma teoria, do mesmo jeito, ou até pior. Por isso que fala assim, nossa, de manhã aconteceu um pensamento, já está martelando o dia inteiro. Olha, 8 horas da noite eu não consigo sair da cama. Martelando e pensando, né? Porque eu dei o crédito do primeiro, veio o segundo, e eles vão vindo com mais força ainda. Cada vez mais, né? Então, qual é a ideia central? Contestar logo que ele chegar. Né? Então, vejam bem, está em nossas mãos. Parece tão difícil, né? Às vezes, quando vem a crise, a gente fala, o que eu faço com isso? Essa situação, não sei para onde eu vou. Se eu vou para frente, se eu vou para trás, se eu peço ajuda, não sei o que eu faço. Muitas vezes, a gente fica ali estagnado, não pede ajuda, não vai para frente, não vai para trás, não sabe como resolver. Né? E aí, assim, aconteceu a crise, vamos lá ver o que a gente pode fazer em relação, depois que aconteceu, depois que o pensamento negativo veio, depois que você deu crédito a ele, né? Você deu crédito a ele, né? Você deu forças para
acoplou. E você, ok, está instalado a crise de ansiedade. Então, vou trazer aqui 3 coisas simples que a gente pode fazer em nós mesmos e ensinar alguém que possa estar tendo uma crise, né? Em primeiro lugar, pedir para a pessoa, você pode chamar a pessoa, né? Sentar a pessoa no lugar e pedir para que ela descreva o ambiente e fale para você pelo menos uns 5 itens do ambiente. E aí você explica para ela, vai ser importante para você fazer isso. E aí a pessoa pode começar, eu vejo aqui uma cortina azul, ali tem um quadro de Jesus, ali na frente tem uma biblioteca, aqui tem um extintor e aqui tem um negócio comprido de pronto. O que acontece? O cérebro, para dar conta de processar tudo isso que a pessoa viu, sai da crise. Porque o cérebro não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Ou a gente está no presente, no passado ou no futuro. O cérebro é a mesma coisa. Então, para dar conta, você tira a pessoa da crise. Né? Outra coisa que você pode oferecer para a pessoa ou fazer com você mesmo, né? É a respiração. Quando você está numa crise de ansiedade, como que fica a sua respiração? Péssima, curta, ofegante. Quando a gente não respira direito, não oxigena o cérebro, né? Então, na crise de ansiedade, é uma respiração bem curtinha. E aí, o que você pode fazer? Tão simples, gente. É assim, ó. Cheirar uma flor profundamente, assoprar uma vela. É isso. Vocês nunca mais vão esquecer. A gente pode até fazer juntos. O que vocês acham? Vamos? Bora? Então, todo mundo junto. Puxa o ar bem forte, cheira uma flor. 1, 2, 3 e... assopra a vela. Mais uma vez, cheira uma flor. Assopra. A última vez, cheira uma flor. E assopra a vela. Quando a gente faz esse movimento, a gente oxigena o cérebro e mais do que nunca saímos da crise. Porque o cérebro também, para dar conta desse processo, porque tudo o cérebro está ali, né? Tudo que a gente faz, o cérebro participa. Então, se a gente faz o esquema das 3 vezes, vai oxigenar o cérebro e a gente vai voltando devagar. Lembrando que uma crise de ansiedade, ela vai durar entre 2 minutos até 15. Então, se vocês tiverem uma crise de ansiedade e achar, eu estou morrendo, eu não aguento mais, isso daqui está eterno, calma, até 15 minutos, vai passar. Tenha paciência, senta no cantinho, respira fundo, se tiver no banheiro, vai lá, lava o rosto. Se estiver sozinho, já vai olhando o ambiente sozinho, vai escrevendo, tem um relógio ali, um ventilador ali, fala em voz alta. Você vai passando a mensagem para o cérebro e o cérebro que estava dando conta da crise, né, ele vai passar a dar conta do que você fez e você vai, os níveis de ansiedade começam a baixar. Então, assim, já dá para começar, né? Se vocês perceberem que tem uma crise, pode estar fazendo isso. Agora, sim, a gente precisa saber o motivo da crise. Isso que é importante. Então tá, eu amanheci ontem ansiosíssima. Por quê? Não sei. Porque é alguma coisa, sei lá, de mim. Aí a gente tem que recorrer à terapia. Porque a terapia vai desmiuçar, vai trabalhar as crenças disfuncionais, vai trabalhar traumas, né? Todos nós temos traumas. Passamos aí da infância até a vida adulta, quantas coisas que aconteceu conosco, né? Cada um tem uma percepção. Talvez um evento só que aconteça com 2 pessoas diferentes, para uma vai ser trauma, para a outra não vai ser trauma. Ela não pegou para ela, né? Então, muitos eventos que a gente viveu aí, desde da nossa infância até hoje, a vida adulta, por quantas coisas que a gente passou, quantos traumas que a gente tem dentro de nós, precisamos olhar para isso. Né? E lá na terapia a gente consegue todo esse processo. E agora, bora falar da parte espiritual, que é essa que eu mais gosto. Como que é uma crise de ansiedade para o mundo espiritual. Então, vamos recapitular o que foi dito no começo. Crise de ansiedade começa com um pensamento baseado nas minhas crenças, ok? Começou com um pensamento. Aí, vou mostrar aqui para vocês. Eu fui lá no Livro dos Espíritos, e no capítulo 2, esse capítulo ele é a influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Então vamos ligar agora a psicologia que diz que um pensamento pode te levar à ansiedade, certo? Agora, olha a pergunta que Kardec faz para o Livro dos Espíritos. É a pergunta 459. Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e
influenciar as nossas ações? Aí vem a resposta. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supomos, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. Então, assim, você já está ansiosa aqui no mundo espiritual, no mundo físico, né? Na matéria, sentindo aquela ansiedade, pensamento negativo que está dominando. E aí vem os espíritos, aqueles que são necessitados, que amam, que gostam, né, de um teor mais negativo, catastrófico, para baixo, que derruba, que humilha, que deixa a pessoa ruim. Ele vai chegar perto e fala: opa, gostei dessa frequência aqui, vou ficar paradinha aqui, vamos ver o que é, o que dá. E a pessoa, crises de ansiedade, pensamento negativo, dando crédito no pensamento que está te derrubando, né? Aí o Espírito chega e fala: é aqui que eu vou fazer a minha morada. Bingo, eu quero ficar aqui, nesse lugar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai te influenciar muito mais, porque ele percebe que você é influenciável. Afinal de contas, o pensamento negativo apareceu e você pegou como uma verdade, né? Então você está sempre influenciada pelas suas crenças do passado, que vem através do pensamento. Aí ele chega e vai falar: opa, vou ficar aqui, além de eu intuir pensamentos negativos para essa pessoa, eu tenho aqui uma coisa que ela não tem, que é ser invisível. Eu saio na frente. O Espírito chega aqui perto de mim, eu vejo. Você vê o Espírito perto de você? Na maioria das vezes não. Só quando a gente tem a clarividência, a gente vê. Do contrário, a gente está andando aqui, ó, passeando por aqui, tem vários Espíritos ali. Então eles usam dessa capacidade de ser invisível, de chegar perto de mim, de sentir o teor de tudo que eu penso. Ele vai ler minha aura, ele vai ler por dentro de mim. Ele não vai ver meu corpo físico, minha roupa, nada disso. Ele vai sentir a minha aura. Então ele chega perto e fala: nossa, ansiosíssima, pensamentos a mil, só pensa coisa negativa, só se derruba, só pensa coisa para baixo. Vou ficar aqui, vou continuar, vou incluir vários pensamentos para ele ou para ela, né? E aí começa a obsessão. Então vocês vejam bem, né? Crise de ansiedade. Essa pessoa tem há anos e nem se importa de tratar, porque a gente se importa muito de tratar a matéria física, que é muito importante, né? Temos que fazer os nossos exames, né, meninas? Os meninos, todo mundo tem que fazer os exames. Só que junto com isso, vamos tratar o mental, se precisar, se a gente achar que está precisando, e vamos tratar o espiritual, né? Através da doutrina espírita, que nos passa, né, através da codificação, né? Livro dos Espíritos. É maravilhoso, a gente olha lá, tem pergunta para tudo que a gente precisar. Qualquer dúvida que você tiver em relação à obsessão, será que tem um espírito, né, que está ali intuindo alguma coisa? Vai lá no livro dos Espíritos, lá tem tudo, né? Então, assim, agora, esse aqui é um outro remédio que eu ia deixar para o final, né? Esse também. Se a gente tiver crises de ansiedade, que ele não consegue controlar, mesmo depois de todos os exercícios e ainda continua, está aqui. Este é o remédio, né? Jesus de Nazaré, né? Colocar as preces a Jesus de Nazaré e pedir. Só que juntamente com o pedir, a gente tem que fazer a ação. Não adianta só a prece se a gente não fizer a ação. O que é ação? Melhorar os nossos pensamentos, cuidar do corpo físico, tratar essa ansiedade que está aí há anos perdurando, que está aí que você está sofrendo, não sai mais de casa, né? Tem mais um detalhe: crises de ansiedade muito longas podem se transformar em transtorno do pânico. O que é o transtorno do pânico? Você pega toda a ansiedade que você teve a vida inteira, junta tudo, é o pânico. É o medo a nível hard. E aí, dentro do transtorno do pânico, a pessoa não consegue sair de casa. Não consegue, muitas vezes, sair do quarto. Eu estou fazendo atendimento, eu vou na casa da pessoa. 3 pessoas eu estou fazendo. Não consegue sair da cama. É uma coisa assim muito assustadora, muito triste. Como é que essa pessoa chegou até essa crise de pânico? Um dia começou a questão da ansiedade, né, muitos pensamentos negativos, e ela deu vazão, né, e crédito a todos os pensamentos, foi indo, juntou a parte espiritual, porque onde tem pensamento negativo tem entidade que gosta de brincar,
sugestionar coisas para te derrubar, né? Então vai juntando, vira crise de pânico. E aí a ansiedade mais crônica que você pode imaginar na sua vida, é um sofrimento muito grande. Então, assim, para que a gente não chegue nessa situação, vamos olhar para essa ansiedade. De onde essa ansiedade vem? Às vezes precisamos tratar luto não elaborado. Acontece um luto na nossa vida, né? Os nossos entes queridos, infelizmente, se vão, né? A gente gostaria que não, eles se vão. Aí acontece um processo dentro da gente que fica como se fosse um buraco. E a gente precisa elaborar isso. Como é que se elabora um luto? Na psicoterapia. Trabalhando as fases do luto, né? Em qual fase eu estou? Será que eu estou ainda na negação? Falando, não acredito que Deus fez isso. Preciso trabalhar esse luto, né? Porque qual é o natural da vida? Nascer, desenvolver e morrer. Mas quando se diz morrer, é uma coisa muito pesada para a gente ainda, né? Dá a entender, né? Muitas vezes a gente aprendeu isso desde a infância, que morrer é castigo. E morrer não é castigo. Morrer é apenas uma passagem, é um portal, né? Podemos dizer tantas coisas. A gente sai de um mundo e vai para o outro. Só que é difícil elaborar quando se trata de um ente querido. É muito difícil. Eu posso falar aqui, dar uma palestra linda e maravilhosa. O dia que minha mãe fizer a partida, eu vou sentir do mesmo jeito. Porque a minha mãe, né, um desenlace, né? Eu vou ficar sem ela por um bom tempo, mas aí depois a gente vai se encontrar de novo. Olha o espiritismo chegando. Eu vou ficar sem ela por um bom tempo, mas o espiritismo me diz que ela não morreu, ó, já dá um ânimo. O espiritismo me diz que ela está lá quando ela desencarnar, viu, gente? Ela não desencarnou, eu estou apenas dando um exemplo. Então, lá ela vai aprender, lá ela vai estudar, lá ela vai poder reencarnar de novo e eu posso até encontrar com ela de novo. Só que essa visão muitas pessoas não têm. É por isso que tem que fazer o tratamento psicológico. Não esquecemos, estamos na carne, estamos reencarnados. Então nós precisamos do tratamento físico e precisamos, é claro, do tratamento espiritual. Eles vão andar ali juntos. Então lembre-se, vamos recapitular, porque já dá hora, né? Crises de ansiedade não tratada pode virar um pânico, ou pode virar ataque, que é um transtorno de ansiedade generalizada. Aí se instalou, é mais difícil de resolver, mas dá para fazer, né? Então qual é a razão de tudo? Deixar os pensamentos negativos de lado. Que é uma técnica perfeita, suave, tranquila e fácil de fazer. Você pode fazer sozinho. Veio o pensamento negativo, baseado nos seus medos, né? Veio, sente ele, mentalmente ou verbalmente, dependendo do lugar que você pode falar. Eu cancelo. Quando você diz a palavra eu cancelo, você passa a mensagem para o seu cérebro que vamos cancelar isso. Nós podemos, o nosso cérebro, quem comanda é nós. O meu professor falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim, o nosso cérebro, ele é um palhaço, porque ele aceita tudo que você pensa. Né? Que é um exemplo simples. Quando a gente assiste um filme de terror, a gente sabe que o filme é mentira, né, gente? Ali é uma ficção, tem um monte de câmeras, estão ali encenando, não tem ninguém chorando, né? A pessoa está fingindo que está chorando. A gente não se assusta, a gente não se emociona com o quadro. Meu Deus do céu, assisti aquele filme de terror ontem, nem dormi direito, de tanto que eu fiquei assustada. Então, assim, o que é o filme? É um padrão cognitivo que eu apresento para o meu cérebro. Eu apresentei, o cérebro assustou na hora. Né? O cérebro ele não consegue detectar se é verdade ou não. Se fosse assim, a gente não assustaria no filme de terror. O cérebro ia falar, você está me enganando, né? É um filme de terror. Mas não, ele aceita qualquer coisa. Né? Se ele aceita qualquer coisa, a partir desse princípio, quando vier o pensamento negativo, eu posso cancelar. Cancelo. Diga, se tiver muita gente e você não quiser chamar atenção, você, né, faz mentalmente, né? Cancelo, não aceito. Né? Esse pensamento está me fazendo bem? Depois que esse pensamento veio, como que eu fiquei? Bem? Ou já estou num processo de crise de ansiedade aqui que eu não estou nem percebendo? Já estou com meu coração disparado, mão gelada, né, sentindo um aperto, uma coisa horrível, parece que vou ter um infarto. Então, o que esse pensamento me causou? Malefícios. Eu vou ficar bem? Não. Eu posso jogar ele para o lado? Sim. É só você querer. Está em nossas mãos. Então,
sabem, já temos essa responsabilidade, né? Veio o pensamento negativo, cortou para você não ficar doente fisicamente, com ansiedade, com excesso de cortisol. Quanto mais ansiedade, mais excesso de cortisol. Você está puxando coisas ruins para você, para sua matéria, né? Então assim, esse veículo reencarnatório que a gente foi presenteado, né? A gente, graças a Deus, a gente tem um veículo reencarnatório tão bonito, né? A gente está fazendo o que com ele? Jogando um monte de coisas negativas, né? Colocando um monte de cortisol, coisas ruins, que vai dar disfunções, que vai atravancar várias outras coisas. É que o horário não permite, está faltando 4 minutos. Mas assim, pensamentos negativos, muitas crises de ansiedade, alergia no corpo inteiro. A nossa pele é o maior órgão do corpo. É um órgão que ele capta o pensamento negativo muito mais do que os outros órgãos. Imagine, compare a pele do seu corpo inteiro com um rim, que é desse tamanho. Não tem comparação, a pele ganha. É o maior órgão do corpo. Então, alergias sucessivamente, é claro que tem todo um processo. Me deu alergia porque um bichinho me picou, ou às vezes hereditariamente, né? Eu já tenho alergia por conta da minha mãe, ok. Tem tudo isso, mas a maioria das alergias estão ligadas ao estresse que vem da ansiedade. Então, se eu sou uma pessoa muito ansiosa, geralmente tem psoríase, tem vários tipos de alergia que pode dar, né? A própria alopécia, que é a queda de cabelo, né? Que muitas vezes é genética também, vamos combinar, né? Se os nossos familiares já têm a probabilidade, a gente vai ter. Meu professor sempre falava, é 50% de probabilidade de ter o que a sua mãe geneticamente já teve, os outros 50% você que busca. Através das crises de ansiedade que vai transformando, vai fazendo um processo em você, que você fica, primeiro, sistema imunológico lá no pé, ou seja, gripe, alergias, garganta. Não estou falando que quem está com a garganta inflamada tem processos de ansiedade, não é isso, mas nós sabemos que quanto mais pensamos negativos e cultivamos pensamentos negativos, mais doenças descarregará onde? Na nossa matéria. O meu professor dizia, só que ele falava diferente, né? Doenças psicossomáticas, que são as doenças que psicossoma na minha matéria. Então, toda doença vem primeiro na mente. Bora prestar atenção, como é que está a nossa mente? O que a gente anda pensando? Tudo começa no pensamento, igual a crise de ansiedade, né? E aí vai descarregar no corpo alergias, no dia seguinte você vai falar, nossa, tive uma crise de ansiedade ontem horrorosa, amanheci com o meu corpo coçando inteiro. Faz a ligação. Aí, aconteceu no cérebro, psicossoma, como diz o meu professor lá, eu falava, tudo bem, pode falar que psicossoma, mas eu vou falar que a questão espiritual está aí, junto com a psicologia. E para mim não é nem um choque, viu gente? Porque eu consigo acoplar a psicologia junto com o espiritismo, perfeitamente. Os dois andam juntos. Afinal de contas, eu sou um espírito que reencarnei aqui com vocês. Estou na carne, na matéria, né? Se eu estou na matéria, eu sou um espírito, eu preciso da psicologia para me curar, da parte terapêutica, né? Do desenvolvimento, né? Da psicoeducação das emoções. Eu preciso da terapia e preciso do espiritismo. Para quê? Para passar esses ensinamentos aqui, ó, que o livro dos espíritos passa através de Kardec. Né? É o que eu te falei, se você tiver alguma dúvida, vai lá. Vai lá que ela vai ter todas as dúvidas que a gente pode ter. Então, deu a hora certinho, né? Gostaria muito de agradecer a todos vocês. Eu espero que o que eu trouxe aqui hoje, ó, vamos sair daqui com essa imagem, o que eu trouxe aqui hoje possa acalmar o coração de cada um. Se vocês tiverem parente que tenha crises de ansiedade, vocês já vão poder auxiliar e colocar em prática o que foi dito aqui, né? Isso quem disse foi os médicos da neuropsicologia. Eles que falam isso. E a gente, psicólogo, a gente transmite isso para o paciente. É o primeiro treinamento. Quando o paciente vem para mim, é isso. Psicoeducar, né? Pedir para que a pessoa saiba se portar diante de uma crise de ansiedade, né? Ensinar a pessoa a não ter a crise de ansiedade, que aí é top, né? Se não tiver, melhor ainda. É isso, é esse o processo psicoterapêutico. E aí junta com o espiritismo, que é perfeito, os dois são perfeitos, né? E aí a gente tem a
mente e tirar os pensamentos negativos para que os irmãozinhos necessitados não venham fazer morada aqui, ó, do meu lado, porque eles vêm. Eles vêm e ficam. Então, assim, está em nossas mãos serem felizes. É que a gente, é claro, né, prefere mais ir para o lado negativo do que para o positivo. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Vamos lá?